inegável que os avanços em tecnologia transformaram a vida moderna como nós conhecemos hoje. Esses avanços trouxeram comodidade, praticidade e segurança, tudo isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Hoje os meios digitais praticamente quebraram todas as barreiras de comunicação. Temos pessoas ao redor do mundo todo conectadas em tempo real. E na medicina, o desenvolvimento de remédios, antibióticos e vacina contribuiu significativamente para o aumento da nossa expectativa de vida. É importante lembrar que nenhum desses avanços foi construído do nada, pessoal. Como disse Sir Isaac Newton, se cheguei até aqui, foi por estar sobre o ombro de gigante. E essa frase, ela traz a ideia de que o progresso ele é construído a partir das descobertas das gerações anteriores. É todo o conhecimento acumulado pela humanidade que serve como base para as novas conquistas. É um legado contínuo. Pessoal, o que eu tô tentando dizer aqui é que a nossa capacidade de receber e transmitir informações ao longo do tempo só foi possível graças aos livros. São os livros que têm um papel fundamental ao preservar e difundir todo o nosso saber humano. Graças a eles, ideias, teorias e descobertas foram registradas e aprimoradas, tornando possível o avanço constante do conhecimento. A destruição da Biblioteca de Alexandria é considerada uma das maiores perdas culturais da humanidade. O que torna essa tragédia ainda mais profunda é o fato de que a biblioteca não foi destruída de uma só vez e nem por uma única pessoa, um único responsável. Muito pelo contrário, sua ruína foi causada por uma sequência de atos, conflitos e decisões políticas que ocorreram ao longo do século. Durante a Primeira Guerra em 1914, soldados alemães atacaram fogo numa biblioteca na Bélgica, apagando séculos de registros históricos. Esses ataques não foram apenas ataques contra prédios, foram golpes diretos a toda a memória da humanidade. Isso nos mostra o quanto o conhecimento pode ser vulnerável diante da guerra, da intolerância e do autoritarismo. Mais do que tragédias culturais, essas destruições se tornaram símbolos do que a humanidade pode perder quando deixa de proteger sua história. Assim como tantas figuras históricas foram perseguidas ao longo dos séculos, isso tudo é só resultado e nos mostra, nos lembra do que acontece quando nós substituímos diálogo e saber por medo e ignorância. Bom, chegamos então no século XXI, e seja muito bem-vindo, pois aqui estamos cercados de informações, ciência e tecnologia. Mas, será que diante desse cenário nós realmente abandonamos o negacionismo científico? Ou será que estamos apenas construindo novas formas de queimar bibliotecas com palavras, algoritmos e desinformação? No século XXI, quando chegou a nossa vez de tomarmos decisões sobre a ciência, ao que me parece, as pessoas perderam sua capacidade de julgar. Por quê? Let us demand that educators around America teach evolution not as fact, but as theory. Avaliar e julgar o que é verdade e o que não é. Increasing number of parents showing skepticism about O vaccination. que é confiável e o que não é confiável. Voters have approved a ban on GMOs. Em que se deve acreditar e o que não se deve acreditar. Climate change, unproven science. Então vamos entender um cenário quando você tem pessoas que pouco sabem ou nada sabem sobre ciência. E então essas pessoas se posicionam contra a ciência. E essas mesmas pessoas sobem ao poder político e geram influência para toda uma população que já é empobrecida desse tipo de conhecimento. Isso parece ser a receita perfeita para o completo desastre da nossa democracia. Acontece aqui uma coisa principal sobre a ciência, é que ela é um exercício completo de descobrir o que é verdade e o que não é. Temos então um método científico onde eu levanto uma hipótese, realizo testes e tenho então um resultado. Mas o que temos aqui? Um rival realiza testes simultaneamente, questionando meus resultados em cima da hipótese pré-estabelecida, só por simplesmente acharem que posso estar errado. Fazem então um experimento ainda melhor e concluem. Os experimentos coincidem. Ah, meu Deus, temos algo aqui. Surge então uma nova verdade emergente. É então a partir desse método que é relativamente simples que nós fazemos ciência. E a ciência faz isso, dessa sua forma única de descobrir o que é a verdade. Não é algo que se possa brincar. É algo que não lhe permite dizer, seja você quem for, Ah, eu escolho não acreditar em E igual a MC ao quadrado. você não tem essa opção. Quando você tem uma verdade emergente consolidada, ela é verdade, acredite você ou não. E quanto mais cedo entendermos isso, mais rápido poderemos seguir para outras etapas. Poderemos então sentar e conversar sobre os problemas que nos aparecem. Porque uma vez que você entende que o ser humano está aquecendo o planeta, você pode então ter uma conversa política sobre isso. Então tudo parte do fato de que se você está negando uma verdade, seja ela sobre um fato, uma situação, um problema atual, você está na verdade não apenas ignorando um fato, como disseminando esse problema para as gerações futuras. O que quer dizer que as gerações futuras terão que resolver esse problema. Você está simplesmente atrasando uma solução política que poderia ter sido realizada há tempos. Não os seus netos ou seus bisnetos.
Devemos entender que, seja você um cidadão, um eleitor ou seja o quem for, as questões científicas elas tendem a aparecer. O que eu quero dizer, pessoal, é que não seria nada demais pensar, ok, deixe-me tornar cientificamente instruído sobre esse assunto, né? Sobre a temática, para que eu possa então pensar sobre essas questões e atuar sobre elas de forma inteligente. É reconhecer o que a ciência é e permitir que ela seja aquilo que ela pode ser, a serviço da nossa civilização. Está tudo em nossas mãos. O problema surge quando, num país como o nosso, o Brasil, a ciência é vista como algo distante, quase como invisível. Algo que só entra em pauta em momentos de crise, como uma pandemia ou uma crise ambiental. Fora isso, a ciência ainda é, muitas vezes, desvalorizada, subfinanciada ou até mesmo ridicularizada. O resultado? Um país que prefere o improviso ao planejamento, o achismo à pesquisa, o espetáculo ao invés da verdade. Enquanto cientistas enfrentam cortes de verbas, laboratórios fecham por falta de recursos, pesquisadores que abandonam o país buscando reconhecimento lá fora, o Brasil segue investindo emocional e financeiramente em prioridades que pouco constroem coletivamente. Estádios de futebol que recebem bilhões, influenciadores digitais que ganham status de pensadores modernos. Celebramos quem grita e esquecemos quem estuda. Isso não é apenas uma questão cultural, não é de nossa cultura. Isso tudo, na verdade, é resultado de escolhas políticas, sociais e educacionais. Acontece que, ao ignorarmos a ciência, estamos abrindo mão do desenvolvimento sustentável, da inovação tecnológica e também da nossa capacidade de prever e resolver problemas reais. A consequência disso tudo? Um país vulnerável, dependente e preso num ciclo eterno de mediocridade. Não é que devemos eliminar o futebol ou qualquer tipo de entretenimento, mas apenas rever nossas prioridades como sociedade. Porque quando quem salva vidas é tratado como supérfluo e quem vende ilusões é tratado como verdadeiro herói? Galera, não é a ciência que está em risco, é o nosso futuro. Então quer dizer que essa é a realidade que nós brasileiros enfrentamos. Mas será que é assim que o resto do mundo nos vê de lá de fora? Seria então o Brasil apenas um país que ignora seus cientistas e joga conhecimento fora? É doloroso reconhecer isso, mas estas são questões necessárias. É um negacionismo científico. Mas pode-se dizer que nem tudo é desilusão. Há quem enxerga potencial gigantesco em nosso país, em nosso Brasil. Então, uma menção honrosa a Neil deGrasse Tyson, astrofísico e um dos maiores divulgadores científicos do mundo. Ele escreveu uma carta. É uma carta para nós, uma carta para o Brasil. E eu vou ler para vocês. Deixa eu pegar a carta. Neil deGrasse Tyson, autor do livro Respostas de um Astrofísico, um livro muito bom que eu recomendo para vocês. Neil fez questão de incluir na edição brasileira a carta. Contém a carta ao Brasil. Então, Neil deGrasse Tyson para a edição brasileira de Respostas de um Astrofísico, 10 de setembro de 2020. Caro Brasil, das minhas muitas viagens à América do Sul, nunca tive a oportunidade de visitar você. A maioria delas teve como destino a Cordilheira dos Andes, com o objetivo de observar o magnífico céu do hemisfério sul através dos telescópios de alta tecnologia de um consórcio internacional. Mas, mesmo assim, tenho pensado em você com bastante frequência. Como nativo dos Estados Unidos da América, sei em que costumamos pensar quando se trata de você. Não seguindo uma ordem específica, você possui a maior e mais importante floresta tropical do mundo. Você abriga o maior rio do mundo, que, a cada minuto que passa, escoa para o Oceano Atlântico um volume de água que daria para encher um estádio de futebol. E sim, nós sabíamos da existência do seu rio e da sua floresta tropical muito antes de a Amazon.com pegar o nome emprestado. Quer mais? Não há quem não goste da castanha do Brasil. Na verdade, nos Estados Unidos da América, nós precisamos pagar pelo pacote Premium para que elas venham incluídas em nosso mix de castanhas. E mesmo aqueles de nós que quase não acompanham o futebol sabem da existência dos seus times famosos, ficando na maior expectativa de ver vocês na final da Copa do Mundo a cada 4 anos. Também sabemos das suas praias deslumbrantes pelas músicas que as cantam, a Garota de Ipanema sendo uma delas. Sabemos de suas festas populares, principalmente o Carnaval, e tentamos imitar a intensidade e a alegria dessas celebrações, com dança e música, aqui no nosso hemisfério. Sabemos do seu café, e eu particularmente amo a sua bandeira. Há um pedaço do céu noturno estampado nela. Mais de 2 dezenas de estrelas retraçam constelações autênticas, incluindo o Cruzeiro do Sul. Então, se você perguntar a qualquer um de nós nos Estados Unidos da América o que vem à nossa cabeça quando seu nome é mencionado, normalmente selecionaremos algo a partir desta lista.
Você sabe do que nós não nos damos conta? Metade das vezes que embarcamos em voos domésticos da American Airlines ou de outras companhias aéreas, viajamos num avião da Embraer. Tudo bem, o folheto com instruções de segurança traz impresso nele o nome Embraer. Nós poderíamos até achar Embraer escrito em letras miúdas em algum lugar da fuselagem, mas quase nenhum de nós sabe que a aeronave é projetada e fabricada no Brasil. Você poderia alardear tecnologia brasileira, mas não o faz. Por que não? A Alemanha não hesita em se gabar da dela. Nada mais justo, claro. Todo mundo conhece a qualidade dos produtos fabricados na Alemanha, que por sua vez permeia sua economia aeroespacial, a terceira maior do mundo. Mas espere, um dos grandes pioneiros dos primórdios da aviação era brasileiro. Engenheiro brilhante e inventivo, altamente condecorado, Alberto Santos Dumont liderou a transição mundial do transporte aéreo mais leve que o ar para o mais pesado que o ar. O valor de uma semente cultural como essa, plantada no nascimento de uma indústria, é incalculável. Um século depois, você se tornou líder em tecnologias de biocombustíveis. Um passo fundamental em direção a uma economia verde, onde nossa harmonia com a natureza vai determinar se iremos prosperar, sobreviver ou nos extinguir. Você também possui uma ambiciosa agência espacial, além de ser a sexta maior indústria aeroespacial do mundo. Na América Latina, você também é líder em tecnologia da informação, e num país famoso por sua agricultura, quase um terço da sua economia se apoia num setor produtivo impregnado de tecnologia. Então talvez seja a hora de o mundo saber mais a respeito disso. Talvez seja a hora de os brasileiros saberem mais sobre isso. Talvez esteja mais do que na hora de você exibir produtos que declarem fabricado no Brasil. Seja o que mais for ou não verdade no mundo, as economias do crescente futuro, mesmo as que possam ser puramente agrícolas, vão girar em torno dos investimentos feitos hoje em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Numa democracia, esses investimentos fluem de um eleitorado letrado cientificamente que elege líderes esclarecidos e que entendem o valor da educação, das pesquisas e das descobertas. Sem essas perspectivas, ainda estaríamos vivendo em cavernas, com alguns de nós resmungando: você não pode explorar o mundo exterior, primeiro precisa resolver os problemas da nossa caverna. Para que ninguém se esqueça, o primeiro e único astronauta sul-americano foi um engenheiro aeronáutico brasileiro. E quando se deu o lançamento da sua missão? Em 2006, ano do centenário do primeiro avião bem-sucedido de Santos Dumont. E o que ele levou para o espaço? Uma bandeira do Brasil e uma camisa da seleção brasileira de futebol. Os países que mais passam por dificuldades no mundo tendem a ser aqueles com baixos níveis de instrução e com ausência de STEM em sua cultura. É a sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics. Em tradução, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Você tem os recursos e o legado para liderar toda a América Latina, se não o mundo. No que um país do futuro deveria ser. No que um país do futuro deveria aspirar ser. Se você abraçar e apoiar suas indústrias STEM e o setor de tecnologia inteiro, então os sonhos dos alunos em toda a cadeia educacional não terão limites, conforme eles forem introduzidos no mundo em que foguetes são os que alimentam as ambições das pessoas que saem pela porta da caverna. Atenciosamente, Neil deGrasse Tyson, Estados Unidos da América. Bom, talvez a esperança não esteja tão perdida assim. É que talvez, mesmo com todos os desafios, talvez ainda haja um caminho possível, se a gente tiver coragem para trilhar. É que o futuro ainda não foi escrito. O futuro vai ser aquilo que você fizer dele e que você escolher para ele. Então, escolha bem. Você pode também escolher se inscrever no canal apertando o botão de se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte dos Otequianos. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço em medidas astronômicas por ter assistido o vídeo, ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Valeu, falou, tchau.